masculino e feminino. Devido à força, os trabalhos naquela época eram lidados muito com força, a mulher era excluída desse meio de trabalho e se limitava só à questão da religião e à vida familiar, música, canto, essas coisas. Com a Revolução Industrial no século XIX, muita coisa mudou. Com essa revolução, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, devido a não ser a força mais a grande questão disso. Com a vinda das máquinas, as mulheres passaram a operar as máquinas e isso já não precisava tanto da força. E o ambiente organizacional, desde então, vem sofrendo grandes transformações tecnológicas, exigência de mercado, competitividade e novos modelos de gestão, necessitando que os profissionais atuem de forma diferenciada no mercado. E nesse contexto de grande competitividade, a liderança feminina organizacional se vê impulsionada a desenvolver métodos mais eficientes, mais eficazes para estar focados nas relações humanas e não tão em processos, mais nas relações humanas, não tanto em tarefas, e em seu crescimento profissional como gestora e como líderes de famílias. Porque nessa época também as mulheres passaram a ter um grande crescimento como líderes de famílias. Quais as questões que a gente abordou mais no foco do nosso trabalho? Que foi, quais as principais barreiras encontradas pelas mulheres para conquistar os cargos de liderança? Qual a relação do homem com essa conquista? As mudanças comportamentais alteraram o modo de pensar de empresa e sociedade. A gente foi analisar que realmente muita coisa mudou depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho. E nesse trabalho a gente procurou avaliar por meio de pesquisas, certo? O quanto a discriminação do gênero ainda se faz presente na nossa sociedade. Mesmo várias tendo falado que não, mas isso a gente foi verificar que isso acontece. Quais os objetivos do nosso trabalho? O objetivo geral é identificar a liderança e a evolução feminina que a mulher fez nas organizações. Os objetivos específicos, a gente focou em 4, que é demonstrar os conceitos de liderança como um todo, não só a liderança feminina, né, em teorias e os aspectos que envolvem as suas características. Analisar historicamente a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, e sua evolução no ambiente organizacional. Qual foi o passo a passo que a mulher adquiriu desde a sua entrada no mercado de trabalho até hoje, os dias atuais. Identificar quais são as características que as mulheres participantes da pesquisa consideraram mais importantes para a sua inserção no mercado de trabalho. E conhecer os desafios, as dificuldades da mulher nessas situações de contexto que envolvem a liderança feminina, que a gente sabe, as mulheres, claro, que o quanto isso foi difícil para a gente, para estar galgando espaços melhores dentro desse mercado tão competitivo. A metodologia que a gente usou trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, em caráter intuitivo, a partir de uma pesquisa bibliográfica, exploratória dos marcos teóricos que possibilitam a análise dos dados coletados. O que a gente fez? No início a gente pegou a liderança como um todo, analisando ela tanto quanto feminina quanto masculina, e depois a gente aplicou uma pesquisa com executivos de negócios para a gente ver realmente quais são os pontos que a mulher pecava ou atuava melhor do que os homens. A pesquisa dividiu-se em 4 etapas. A primeira etapa a gente buscou compreender, que foi isso que eu falei, através de bibliografia, de tudo, os conceitos de liderança e suas características. Já na segunda etapa a gente partiu para a descrição do projeto. Analisamos tudo que o projeto que a gente via em relação à liderança. E a terceira a gente coletou os dados que foram feitos através de uma pesquisa com algumas executivas e depois analisamos os resultados através de gráficos. A amostra a gente pesquisou com 19 executivas de todas as idades que exerciam cargos de liderança de qualquer aspecto. Tanto a gente procurou líderes de RH, chefes de grandes, que tipo assim, cuidava de 15, às vezes cuidava de 3 pessoas, lideranças de mulheres femininas em geral. O instrumento de coleta de dados foi realizado mediante a gente teve, não foi entrevistas, a gente fez um questionário, entendeu, com essas mulheres, porque a gente começou a fazer as pesquisas na questão de entrevistas. E aí a gente viu que elas, tipo assim, pra gente demonstrar isso em gráfico ia ser bastante dificultoso, porque cada uma tinha uma maneira de pensar. Então o que a gente fez? A gente montou um questionário com umas perguntas e encaminhamos para elas estarem respondendo sim ou não e por quê. Porque se a gente delongasse demais, elas escreveriam coisas, pra gente passar isso para vocês seria um pouco mais complicado.
E a análise de dados a gente foi realizada através do programa no Excel, na consolidação de gráficos, que ilustra os resultados que a gente encontrou com essa pesquisa que a gente realizou com essas executivas. Vou produzir a noção teórica das teorias sobre liderança. Até o século 40, a década de 40, acreditava-se que o líder, para ser líder, precisaria nascer líder. Ou seja, não é possível você fazer com que determinada pessoa se tornasse um líder. Então ele tinha que nascer já com aquele poder de liderança. Né? Na década de 40 e 60 já era mais focado no comportamento. De 60 a 80, o lado contingencial, e a partir dos anos 80, a nova liderança, que é a que nós temos hoje. E uma coisa que a gente achou interessante é que, até algumas pesquisas que nós fizemos, que se eu tivesse um pai líder, automaticamente eu seria um líder. É isso até a década de 40, que hoje a nossa realidade é totalmente diferente. Né? E teoria de traços de personalidade. Segundo pesquisas, o líder teria que ter alguns traços de personalidade, entre eles físicos, intelectuais, sociais e relacionados com a tarefa. E o que é mais interessante, que é a abordagem hereditária, ou seja, tinha que estar na estrutura molecular dele. Ele tinha que ser, estar no DNA dele ele ser um líder. A gente colocou também alguns estilos de liderança, que é a autocrática, né, que é voltada totalmente para a tarefa, a democrática, onde permite que os liderados participem das tomadas de decisões, e a laissez-faire, que é a liberal, onde os funcionários fazem o que bem quer, onde o líder deixa acontecer, onde é mais fácil de erros também, porque o líder não está o tempo todo organizando. A teoria contingencial ou situacional, essa teoria, os líderes